Uma boa noite a todos vocês aqui presentes, encarnados e desencarnados. Uma boa noite para você também que está nos acompanhando através do nosso canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Você que está aí nos acompanhando à distância, por favor, reserve uma jarra ou uma vasilha com água para que ela seja fluidificada durante a nossa reunião. Então vamos ouvir uma página de preparação com a nossa irmã Rosana. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos irmãos que encontram em seus lares e nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Do livro Vinha de Luz, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 122. Hoje, onde estivermos. Porque o salário do pecado é o amor, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quanta vez temos voltado aos círculos carnais em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira. Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas, que é o nosso viver. Na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é cativeiro a milenárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, e desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Renovemos-nos, pois, no dia de hoje, onde estivermos. Ouvidemos as linhas curvas nas nossas indecisões e façamos o nosso esforço a linha reta para o bem com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam as figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. Graças a Deus. Então vamos todos juntos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, agradecendo a eles a oportunidade de estarmos juntos nessa noite de estudo, de trabalho, de tratamento. Agradecendo também o concurso da espiritualidade amiga de nossa casa, ao Caboclo Catuíte, às irmãs Margaridas, a Miguel, a Rafael e os demais abnegados trabalhadores encarnados que estão sempre na sustentação de todos os nossos trabalhos, conversando com o Mestre amigo. Jesus, nessa noite em que a cidade está vivenciando um calor intenso aí fora,
mas nós estamos aqui. Nada nos impediu de estarmos aqui. Sabemos que muitos irmãos estão à distância, também aqui, mentalizando esta reunião, se afinizando com as vibrações já preparadas por nossos amigos espirituais. Sabemos da prontidão de cuidado, de carinho e de tratamento que cada um desses irmãos tem para conosco. Sabemos do amor divino, sabemos também, mestre amigo, de suas preocupações para conosco, principalmente naquelas que se referem ao nosso caminho evolutivo. Estamos aqui já recebendo as graças. Estamos aqui, quando digo, não só fisicamente, mas também sintonizados à distância com esta reunião. Já recebendo as benesses, onde estivermos, que já chegam aqui a cada um de nós. E receberemos ainda mais com o estudo do Evangelho. Por favor, toca a fonte do nosso irmão Arthur, que oferecerá para nós todas as reflexões desta noite, trazendo sua experiência, sua vivência e, com certeza, seus estudos. Porque é assim mesmo, mestre amigo, todos nós reunidos em torno desse Evangelho bendito, para o nosso crescimento, através da nossa assimilação e vivenciando experiências novas, feitas com tudo aquele nosso aprendizado. Por favor, mestre amigo, leve nosso agradecimento ao Deus, nosso Pai, por toda a misericórdia que tem para com cada um de nós, sem distinção. Obrigado por tudo, mestre amigo. E assim, sob a tua permissão, estamos dando por iniciada a nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Ti, Jesus. Então vamos ouvir o nosso irmão Arthur? Boa noite, pessoal. Sempre uma alegria estar aqui, compartilhando pensamentos, reflexões a respeito do Evangelho. Hoje falarei a respeito das preces inteligíveis e também a respeito da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E esses temas estão no capítulo 27, que tem por título Pedi e Obtereis. E vamos começar aqui com uma passagem que está em Paulo, 1 aos Coríntios, que diz o seguinte: se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aqueles a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro numa língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se identificam com ela. Então, Paulo nos traz aqui uma reflexão a respeito da qualidade que precisa ter a prece, né? Ser objetiva, ser compreensível. E muitas das vezes precisamos de uma linguagem simples, precisamos falar na língua daqueles que nos ouvem. Não adianta eu querer falar em latim, e não é uma crítica, mas eu me recordo de uma vez que eu fui à igreja e a missa estava em latim. Eu era jovem, eu era adolescente, se não me engano. Eu não consegui compreender nada, eu não absorvi nada daquilo. Né? Não é uma crítica. Mas a gente precisa compreender que eu não entendo nada de latim. Como que eu vou entender o que está sendo falado? É a mesma coisa que eu chegar aqui e falar em japonês para vocês. Vocês não entenderam o que eu estou falando? Não. Mas
falando em português, também temos que tomar cuidado, porque às vezes vamos falar numa linguagem que para muitos não será compreensível. Se eu falar com uma linguagem rebuscada, com uma linguagem do direito, por exemplo, que a gente precisa sentar e ficar com o dicionário ao lado tentando entender, não vamos conseguir compreender também, né? Ou vocês não compreenderão. Eu confesso que nem saberei falar. Como está aqui como Paulo nos diz, eu seria um bárbaro para eles, né? Por falar nada com nada aqui nas palavras, porque eu não vou saber encaixar. Porque para conseguir falar com uma linguagem rebuscada, a gente precisa saber encaixar as palavras certas na frase. Então, precisa estar claro. E muitas das vezes precisamos falar a língua daqueles que nos ouvem. Isso é inclusive um motivo pelo qual Jesus falava em parábolas. Porque se ele falasse com a linguagem que ele poderia falar, nenhum daqueles o compreenderiam. Assim como hoje. Para conseguir compreender algumas parábolas de Jesus, precisamos sentar, refletir, às vezes mais de uma vez, ou melhor, quase sempre mais de uma vez, para que consigamos entender. Né? Então, precisa ser claro, precisa ser compreensível, porque muitas das vezes a prece não é só para nós. O Edivaldo agora fez uma prece aqui que foi para toda uma coletividade de encarnados e desencarnados. Se ele começa a fazer a prece ali de uma maneira que só ele compreenda, vocês podem até sentir, mas não vão compreender, que é o que Paulo fala aqui. Da mesma forma, no nosso evangelho no lar, dentro de casa, que às vezes tem uma criança, por exemplo, e aí você vai fazer uma prece e não consegue alcançar a criança que está ali. Ou então, os espíritos que estão ali, né? Tem alguns que conseguem perceber, mas sempre tem alguém. E se a gente não se preocupa com isso, essa prece não será inútil, obviamente, mas ela pode não atingir todo o fim que ela teria capacidade de atingir se fosse uma prece clara, se fosse uma prece compreensível. Então, é importante nós termos atenção com isso, até mesmo quando é para nós mesmos. Porque quantas vezes a gente fala, Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós você. Quando o bebê está dormindo, no meio do prece, não é assim? Não consegue nem entender o significado do Pai Nosso, da oração dominical. Acontece isso muitas das vezes? No capítulo 28, o Kardec coloca aqui uma reflexão a respeito da oração dominical. E quando a gente para estudar, não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de buscar, de ter acesso, sugiro que busquem lá, no capítulo 28 do Evangelho. Quando a gente para refletir a respeito com o que Kardec nos traz, a gente percebe a profundidade que tem a oração dominical. Eu confesso que a primeira vez que eu tive contato com essa explicação do Kardec, eu fui muito surpreendido, porque eu não conseguia alcançar a profundidade da prece. E só com o tempo eu fui conseguindo assimilar. Volto às vezes lá, inclusive, para ver se eu não esqueci de alguma coisa, para ver como é que está, se eu estou conseguindo captar. Porque apesar de curta, é muito profunda. Mas também se Jesus trouxesse ela com toda a profundidade naquela época, ninguém conseguiria compreender. Então, ele trouxe de maneira simples, mas
que tem muita profundidade. E Kardec nos presenteia com uma bela explicação a respeito dela. Também as outras orações, né? Ave Maria, a oração de São Francisco, né? E muitas outras que fazemos de maneira mecânica e não conseguimos compreender. Não é que não devemos fazê-las, claro que devemos, mas precisamos ter atenção ao que significa. Se a gente pensar na oração de São Francisco, por exemplo, é de uma profundidade também muito grande. Fazei-me instrumento de vossa paz. O que significa isso? É eu me colocar perante aos outros em caridade. Né? Então, compreender o que está sendo dito é necessário para que a gente coloque o nosso coração junto. E aí, Kardec nos diz o seguinte: a prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Se não compreendemos, não vai tocar. Né? Não vou conseguir captar o que significa. Então, fica aqui essa reflexão a respeito da prece inteligível, né? E pulando para a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, muitos desses irmãos, após a sua morte, e principalmente aqueles que estão em sofrimento, muitas das vezes não tiveram a oportunidade de receber uma única prece que seja. Se vocês tiveram a oportunidade de ler ou ver o filme do André Luiz, ele ficou muito sentido quando ele percebeu que só a mãe dele e uma pessoa que ele jamais imaginaria foram os únicos que fizeram prece para ele. Né? Eu, recentemente, num atendimento na mesa mediúnica, chegou um irmão muito revoltado porque ele tinha acabado de falecer, foi querer informar os seus familiares a respeito da vida após a morte, e quando chegou lá ele se deparou com todos eles desfazendo tudo, já debatendo tudo que precisava dividir, enfim. E ele chegou muito revoltado, muito frustrado, muito indignado, porque não pensaram nele. Mas, para aqueles que não compreendem a vida após a morte, é assim que acontece. Né? E quantos estão à nossa volta que nunca receberam uma prece? Mesmo daqueles que sabem que a vida continua. Às vezes porque houve uma desavença, muitas das vezes porque esquece, né? Aí a gente só faz naquela hora que fez a passagem, que foi no velório, e depois deixa pra lá. E a gente sempre fala, ele está bem. Já está do lado de Deus, está descansando, e por aí vai. Mas será que está? Nós não sabemos o que cada um carrega no coração. Às vezes ele se apresenta como bom para 90% da sociedade, mas dentro do lar, ou no trabalho, ou em algum ambiente, ele escorrega. E ele pode, por conta disso, passar por apertos após o seu desencarne. E aí, acabamos negligenciando
E não fazemos prece por acreditar que ele está bem. Ah, não, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu tio, meu filho, é muito bom. Não tem porquê. Será? Vamos fazer um exame de consciência bem breve aqui. Será que nós mesmos vamos passar ilesos? Né? É uma reflexão só. Mas quantos acreditam que nós passaremos ilesos? Não, o Arthur. O Arthur. Mas será? Ninguém conhece o íntimo. Ninguém conhece o que pensa. Né? E se não tivermos esse cuidado, nós negligenciamos na prece pelos nossos irmãos que se foram. E que muitas das vezes eles estão em desespero, tentando se comunicar. Às vezes dentro do nosso lar mesmo. Esse irmão que eu atendi, que eu mencionei, ele estava dentro da casa. E sem querer, ele não era um espírito mau. Ele não era um espírito que queria prejudicar alguém. Mas sem querer, certamente, ele estava interferindo na ambiência. Porque só o fato de ele estar ali preocupado, querendo dar notícia, já é o suficiente para atrapalhar a ambiência da casa. Então, vamos nos preocupar com aqueles que se foram. Não custa nada. E não precisa ser no nosso evangelho. Pode ser em qualquer lugar. A prece, feita de coração e de maneira inteligível, ela pode ser feita em qualquer lugar. No chuveiro, no ônibus, no trabalho, não importa. E muitas das vezes, nesse momento, a gente está no celular, a gente está distraído, escutando música, e deixa passar uma oportunidade de 2 minutinhos no máximo, de falar: meu Deus, ampare aqueles meus familiares, aqueles meus amigos, que se foram e que podem, por algum motivo, estar passando por dificuldades nesse momento. Né? Muitas das vezes a gente acredita que não devemos fazer esse tipo de prece, porque não devemos interferir nos desígnios de Deus. Mas não é bem assim. Fazer uma prece por aquele que sofre é inclusive um ato de caridade. E Deus nos dá a oportunidade de praticar a caridade, até mesmo nos ligar a esses irmãos de coração. E isso, inclusive, pode reajustar até desentendimentos. Porque aquele irmão que por algum motivo sofre por minha causa, aquele irmão que sofre por uma desavença que tivemos, ao perceber que fizemos uma prece por ele, sincera, de coração, ele pode sim ser tocado, perceber que nós estamos nos esforçando para melhorar e desistir da vingança, desistir de atrapalhar a vida, desistir de perseguir e conseguir seguir em frente. Mas, para isso, é fundamental que façamos essa prece de coração e de maneira inteligível. Porque a gente sabe, né? Não sabemos quando alguém está falando alguma coisa de maneira
por falar, ou se ela está falando de maneira honesta. A gente não consegue perceber? Quando alguém chega para a gente e fala assim, me perdoa, a gente sente que não é um perdão, não é um pedido de perdão sincero. A gente sente que não é um pedido de desculpa sincero. Não é assim? Mas não é porque a gente não consegue ainda colocar toda a nossa sinceridade que a gente não pode ir treinando. Afinal, a gente só fica bom em alguma coisa com muito treino. Né? Mas eu não consigo ainda perdoar. Não importa. Deus, me ajuda a perdoar aquele que eu tive problema. Me ajuda a construir esse perdão. Não é verdade? Então, é um outro cuidado que nós devemos ter, porque muitas das vezes a gente fala assim, eu não consigo, eu não sei, ou eu acho que ele não merece. Quem somos nós para julgar se ele merece ou não merece? A gente faz a nossa parte, pede. Se não foi do merecimento, não vai ser agora, não vai ser nessa hora que ele vai receber. O próprio André Luiz, ele não recebeu de imediato, né? Pelo menos 8 anos, que foi o tempo que ele passou lá no umbral, até receber a prece, até ele perceber que recebeu a prece. Mas, quando foi oportuno, ele recebeu e tocou. Não é verdade? Então, não importa se o irmão merece ou não merece, façamos de todo o coração, se possível. E se não possível, a gente pede ajuda. Me ajude a emanar os melhores sentimentos possíveis para esses irmãos que sofrem. Então, gente, fica aqui essa reflexão. Aqui é uma casa também de oração. E aproveite esses momentos enquanto aguardam o tratamento. E ore por aqueles que partiram, que sofrem. Todos que vocês lembram, mas não é meu parente, não pode, mas você não tem sentimento. Você não quer também que ele fique bem? Não tem problema. Vamos emanar bons sentimentos para esses irmãos. Mas enquanto está aqui, quando estiver lá, é por nós. Né? O tratamento ele é individual. Mas enquanto está aqui fora aguardando, olhe por eles. Pense neles. Vocês não fazem ideia da quantidade de irmãos necessitados de prece na espiritualidade. São muitos, que nunca receberam uma prece. Tem um caso, inclusive, que o irmão ele chegou muito revoltado e ele foi tocado porque ele falou: eu vou parar porque nunca ninguém tinha feito uma prece por mim. E por ele ter feito a prece por mim, eu vou parar. Para vocês verem o poder da prece. Principalmente quando ela é clara e de coração. Pessoal, uma boa noite para todos. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus.
Senhor Jesus, o primeiro momento da nossa reunião já vai terminando. E se já estávamos antes agradecendo as benesses recebidas, agora mais do que nunca, recebemos nesta noite mais um pouquinho do estudo do Evangelho, mais um norteamento em nossos caminhos, mais uma oportunidade de reflexões. Somos nós, em nossa simplicidade, em nossa carência de percepções, recebendo um novo caminho, um novo rumo para cada um de nós. Ao fazermos exercício de nos olharmos nesse espelho virtual, por que não dizermos espelho espiritual de nós mesmos? Porque nós sabemos quando os reflexos desse espelho nos impulsionam ou quando eles nos incomodam. Quando nos incomodar, façamos o possível de melhorarmos a nossa imagem, para que ela seja refletida da forma mais bela. Não passando pano no espelho virtual, mas cuidando do nosso interior. E quando a gente recebe, como esta noite, estudos como estes, que são sempre ofertados nas nossas reuniões, nós estamos recebendo as ferramentas para a nossa reconstrução. Obrigado, mestre amigo. Muito obrigado. E mais uma vez, te pedimos que leve o nosso agradecimento até Deus, nosso Pai, porque nunca é demais agradecermos tudo aquilo que recebemos. Quando a gente pensar em misericórdia, a gente vai lembrar que tem vezes que a gente erra tanto que nem acredita que vai receber as benesses. Mas como o nosso Pai é amoroso, justo, bom e imparcial, Ele vai nos ofertar sempre aquele novo caminho de melhora. Mas isso não significa que nos acomodemos. É mais uma motivação para mexermos em nós. Obrigado. Que as tuas boas vibrações recaiam também sobre todos os nossos irmãos médios passistas que logo estarão lá nos seus grupos de atendimento, atuando. Por favor, mestre amigo, toca a fronte de cada um deles. Porque nós sempre estamos a pedir. E que tal quando a gente pede coisas para toda a coletividade, não somente para nós? Obrigado, mestre querido. Esteja sempre conosco, e nós sabemos que você sempre está. E estamos nessa batalha, envidando esforço para estarmos vibrando da tua faixa. E assim, sob a tua permissão, estamos encerrando esse nosso primeiro momento da nossa reunião de fluidoterapia desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a ti, Deus. Eu peço o nosso Deus. Quanta luz nesse